Olá, meu nome é William Leite. Esse é o podcast A Produção Teatral Arcoverdense dos anos 80, uma história de repressão e resistência. Essa pesquisa nasce através da observação dos acervos do saudoso diretor teatral Geraldo Barros e da trupe teatral Espantalho de Arco Verde, onde encontram-se materiais de espetáculos, fotografias, textos e documentos onde mostram o poder e a força que esse movimento teatral tinha nos anos 80. Episódio 2. Geraldo Barros e a luta por políticas públicas para a classe teatral. Nós vamos entrevistar a atriz e professora Débora Freitas. Olá, Débora. Olá, William. Tudo bem? Tudo bem. Débora, eu queria que você me falasse como começou essa sua pesquisa sobre Geraldo Barros. Massa. Essa pesquisa, ela começou ainda na graduação, né? Eu estava pagando uma disciplina que o professor era João Denis Araújo, diretor lá, né, da cena teatral recifense, um nome bem importante pra gente. E aí ele dava essa disciplina de História do Teatro Pernambucano. E aí a gente conversou durante a disciplina sobre muitas coisas, sobre essa questão da formação do teatro aqui no nosso estado, né, e tal, os grupos, mas sempre o foco era muito Recife. O TAP, o MCP, enfim. Sempre eles, essa referência de Recife. E aí no final da disciplina ele propôs um desafio pra gente, que era que a gente... ele lançou uma pergunta que era assim: o que é que vocês viram, o que é que vocês sentem falta nessa disciplina? Como ela poderia melhorar? O que é que a gente poderia fazer? E aí eu tive essa reflexão: poxa, a gente podia falar sobre o teatro na minha região, no sertão. Porque aí não se fala, a disciplina é História do Teatro Pernambucano, mas só fala de uma região de Pernambuco. E assim como Jaboatão, como Olinda, né, como o Cabo de Santo Agostinho, que são regiões muito ricas culturalmente, mas que a gente não fala sobre isso, né? A academia não fala sobre isso. Então eu produzi um artigo sobre Geraldo Barros. Eu pensei, vou falar sobre alguma coisa da minha cidade, de Arco Verde. E aí a gente tem que fazer um artigo sobre isso. E aí eu fiz sobre Geraldo, foi logo quando eu te procurei também, tu me ajudou muito nesse processo, muito obrigada, inclusive. E aí eu fiz esse artigo e aí fui amadurecendo a ideia e pensei, poxa, isso poderia ser minha pesquisa de TCC. E aí foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre o sertão, sobre a minha cidade, sobre os movimentos daqui. E chegou em Geraldo Barros, que é essa figura, como você falou, muito importante para a formação, né, do teatro na cidade, assim. Ele era um articulador político muito, muito potente, assim. E aí foi massa, foi uma descoberta mesmo para mim e de aterramento com a minha cidade, né, com as minhas raízes, com essas pessoas que lutaram antes de mim para que eu estivesse naquele espaço fazendo aquilo. Então, é isso. Foi assim. Foi mais ou menos assim. A gente, quando começa a pesquisar sobre Geraldo Barros, nós vemos a importância dele porque ele começou ali nos anos 70, né? No meio dos anos 70, e ele morreu em 1999, né? Prematuramente, né? Morreu jovem. Mas, assim, ele deixou coisas que até hoje se reverbera na cidade, né? Por exemplo, Paixão e Sina de Matheus e Caterina, que foi um projeto da Tropa do Balacobaco, com Romualdo, comigo, com Everaldo Marques. Já foi algo também que a gente resgatou da ETEARC, né? Essa referência, essa coisa de teatro de grupo, né? Que ele era uma pessoa que ele tinha essa história de teatro de grupo muito forte, né? Sim. Eles viajavam sempre em grupos, né? Sempre era aquela coisa daquela formação mesmo, né, de teatro de grupo, né, de sempre estarem estudando, né, aquela história da pesquisa, né. E assim, dentro da tua pesquisa, o que te chamou a atenção em relação aos textos que Geraldo Barros fez e produziu? Geraldo, pelo que eu pude perceber, assim, eu não o conheci pessoalmente, né? Eu nasci em 95, então eu era bem pequena, a gente não se conheceu, mas eu senti muito, muito forte, assim, real. Inclusive, às vezes eu até me assustava, assim, de madrugada escrevendo. Eu, oxi, que é isso aqui?
Mas eu senti muito forte mesmo. Eu fui no teatro, eu fui lá no Teatro do Sesc também, né, que tem uma exposição sobre ele e tal, eu senti muito forte. Geraldo Barros, assim, nas minhas pesquisas, uma coisa que as pessoas sempre diziam dele é que ele era um homem à frente do tempo dele, né? E aí, nessas pesquisas, eu achei nos documentos dele um congresso que ele participou, que eu achei bem interessante, que é o Quarto Encontro para a Nova Consciência, o Pensamento da Cultura Emergente, que foi realizado em fevereiro de 93, em Campina Grande, na Paraíba. Esse encontro, ele fala sobre ética, sobre espiritualidade, sobre religião, sobre ciência, sobre política. Então me mostrou um Geraldo Barros assim, que pensava muito sobre todo o contexto em que ele estava inserido, seja político, seja espiritual, seja científico, né? E aí eu achei muito interessante. Ele era de fato esse cara assim, à frente do tempo dele. E nos registros escritos dele é muito visível isso, principalmente o caráter político, né? Tanto quando ele era do departamento de cultura da cidade e da federação também, ele sempre assumiu esses cargos de liderança porque de fato ele era muito articulado, né? Ele sempre disse que ao longo da... Ele dizia, né? Que ao longo da vida dele, ele sempre participou de movimentos políticos. Era o Grêmio Estudantil, Exato. né? Era simpósios, ele sempre estava dentro desses congressos, né? Sempre se renovando no pensamento, né? E muito focado nessas questões sociais, assim, de como o teatro pode ser uma ferramenta de transformação social. E que é de direito de todo mundo, Sim. né? Ele sempre pensou nisso, né? Levar o teatro para todos os espaços, né? Isso. O teatro não podia ser algo limitado ali só para a burguesia, digamos assim, né? O teatro tinha que ir para a periferia, tinha que ir para todos os lugares, né? E ele acreditava muito nisso, assim. Eu até coloquei aqui na pesquisa, de momentos da ETEARC, principalmente nas fases mais iniciais da ETEARC, né, na primeira fase, dele colocar dinheiro do bolso dele mesmo, assim. Né? Ele era contador, ele tinha um emprego formal, fixo, né? Então, às vezes ele tirava da própria renda, do próprio bolso para fomentar. Na entrevista que eu fiz com Jordânia, que ela fez a Maribel do Profit, Fantasminha, ela me falou muito isso, assim, de como ele era articulado também com as famílias, por exemplo. A mãe dela era costureira, então a mãe dela fazia figurino. O tio dele, que trabalhava, tinha uma oficina, fazia coisa de iluminação, com lata, com não sei o quê. Então ele engajava todo mundo, ele conseguia reunir as pessoas mesmo em prol daquilo, né? Isso eu acho que é um dos maiores talentos dele. No TCC, Rodrigo Dourado, que estava na minha banca, ele falou que ele era uma pessoa, como a gente chama de agitador cultural, né? Que hoje é essa pessoa do produtor cultural. Mas naquela época o termo era esse, agitador cultural. Aquela pessoa que está ali fomentando, que está articulando e construindo pontes, né? Criando coisas. E ele é muito essa pessoa, assim, pelo menos pelo que eu pude perceber. Tu que conviveu com ele... Eu vejo muita gente falando assim, que ele tinha uma diplomacia, que ele conseguia andar em todos os espaços, né? No meio político, no meio social, né? Todo mundo, ele tinha essa abertura, né? Todo mundo queria receber Geraldo, né? Do prefeito, né? Ao diretor do Sesc, né? Todo mundo tinha essa relação de ouvi-lo, né? Uma pessoa de respeito, né? Isso, ele tinha. Era muito respeitado, né? E bem misterioso, assim, também. Ele era uma pessoa bem misteriosa. As pessoas não sabiam muito da vida pessoal dele. Pelo menos nas entrevistas que eu fiz, que eu fui perguntando, as pessoas não sabiam muito da vida pessoal. Não sabiam se ele tinha um relacionamento, enfim, como era a relação dele, assim. Ele era muito misterioso, muito introspectivo, né, na vida pessoal. Mas a vida social... E meio que ele fez da vida pessoal dele isso, né? O teatro, né? Eu acho que ele se dedicou 100% a isso, né? A cultura, ao fazer teatral, né? Essa luta por políticas públicas, né? Então, eu acredito que ele teve a vida dele, né? Devotada à arte. E eu queria te fazer uma pergunta também. A respeito, assim,
da questão de patrocínio. Não sei se tu chegou a pesquisar essa parte, que era um período onde quase não se tinha editais, fomentos, né? Às vezes a Fundarp, na época, abria alguma coisa, ou então o SESC ou os comerciantes locais, né? Através de uma cota de patrocínio. Sim. Tu viu alguma coisa desse tipo? Sim, as pessoas, principalmente Jordânia me falou um pouco sobre essas questões, assim, que era muito isso. Ele conseguia articular as pessoas, então os familiares dos alunos estavam envolvidos e faziam alguma coisa, ele ia na loja pedir um tecido, então a mãe da menina já costurava, enfim. E ele tinha também muito essa coisa de, como ele era uma pessoa respeitada politicamente, né? Então ele ia mesmo, cobrava do prefeito, cobrava do vereador, ele tinha essa postura mesmo, assim, de cobrar. Eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente fica muito passivo também, né, nessa questão dos nossos direitos. Isso. E ele era uma pessoa que ia muito atrás, assim, ia na cara mesmo, da raça. Então, tinha muito isso, assim. E também ele, né, ele também colocava do bolso dele também, assim, né, em alguns momentos. E tinha o apoio do CSU também, né? O CSU também às vezes chegava junto com o transporte, uma questão, um espaço, né? Isso. Então ele sempre tinha essa articulação política mesmo. Ele era um homem muito político, né? Tudo dele, a sensação que eu tenho é isso, tudo que ele fazia era muito político, assim. Muito pensado, organizado. E assim, quando a gente começa a ver essa trajetória, né, de Geraldo, do movimento cultural de Arco Verde, a gente vê que Arco Verde foi um celeiro, né, de várias manifestações artísticas, como é até hoje, né? Mas a gente vê que foi nesse processo ali dos anos 80, né, com congressos de políticas públicas, né, com simpósios, com essa articulação que ele fazia, né? E tu pode ver hoje as coisas que reverberam dessa época, tu consegue enxergar? Sim, consigo. Por exemplo, o nosso teatro municipal, né, que na época que ele estava como diretor da Federação do Teatro Amador, né, a Regional do Sertão, que Arco Verde, ele produziu tanto, não só para a nossa cidade, mas para as regiões, porque principalmente quando a gente vai ver o Festarc, por exemplo, né, que foi o primeiro festival de teatro, né, da cidade. Então o Festarc trazia pessoas de Sertânia, trazia pessoas de Pesqueira, de Poção, de Sonharó. Então, e principalmente mais pro lado do sertão mesmo, né? Caruaru tem uma influência de Caruaru muito forte também. Então ele foi trazendo essas pontes e foi fomentando não só a produção cultural na cidade, mas fora da cidade, na região do sertão. Então isso foi tão grande que criou-se em Arco Verde uma regional da FETEAP, né? Federação do Teatro de Amadores, aqui em Arco Verde, já para fazer essa ligação do sertão. Então é muito, muito forte isso, né? Bem bonito. Uma pena não existir mais essa federação, né? Mas é um marco bem importante para Arco Verde, assim. E a lei orgânica, né, lá do Secora, que é o espaço, o ponto de cultura, né, que seria destinado para a classe artística, né, para fomentar a cultura na cidade. Que a gente tem a Feira Fácil, que foi uma das maiores lutas, tem vários textos de Geraldo Barros detonando a Feira Fácil. Que ele tinha um programa de rádio, né? Isso, ideia geral. Isso, e aí ele abalava, assim, falando sobre a Feira Fácil, porque é um comércio que ocupa um espaço que por lei público cultural, né? Isso. Aquele espaço é nosso. Que por lei seria dos artistas. Exato. Né? E aí ele também tem vários textos sobre isso, criticando essa postura, né? E cobrando o espaço que é nosso, assim. E o Teatro Municipal, que também é uma luta que ele organizou, né? Principalmente com a SOTEAR, né? Sociedade Teatral de Arco Verde, que foi também um processo massa de articulação dos artistas da cidade.
de reivindicar mesmo as questões, de entender as necessidades, porque a gente não tinha uma produção intelectual, assim, né? Não tinha acesso ao conhecimento, que era uma das lutas dele também, de trazer referência para a galera aprender teatro vendo, aprender fazendo, né? Não tinha acesso a Stanislavski, a Brecht, não. Mas tinha a vivência, a experiência teatral, que é o mais importante, né? Então, ele era muito essa pessoa, assim, que ele fomentou mesmo, ele organizou o movimento cultural da cidade mesmo, assim, não só de teatro, mas também de coco, ele também tinha muita proximidade com a galera do coco, né? Então, ele era muito ligado a essas questões de cultura popular, eu acho que isso era o que ele mais fomentava, né? Cultura popular da cidade, e isso cresceu tanto que foi para além. Eu vou convidar agora Romualdo Freitas só para trazer alguns esclarecimentos sobre a questão da lei orgânica. Então, para mim, na minha lembrança total, a lei orgânica do município ela é resultado do primeiro e do segundo encontro de políticas culturais para a cidade de Arco Verde, que foi promovido por um movimento que a gente chamava na época de MCA, Movimento Cultural de Arco Verde. Dessa lei orgânica, aliás, desses dois encontros, dos quais, além do Movimento Cultural de Arco Verde, a gente convidou algumas excepcionalidades da política cultural de Pernambuco para orientar os debates, Romildo Moreira, Zé Manuel, Dida Pereira, um bocado de gente que está envolvido com o movimento federativo da época veio participar dessa construção desse pensamento político, né? E como resultado a gente saiu com, além da criação do primeiro departamento de cultura para a cidade de Arco Verde, cujo primeiro diretor foi o Geraldo Barros, indicado através de uma lista tríplice. Foi o Geraldo Barros, eu, se não me engano, dessa mesma indicação eu fiquei como assessor dele no Departamento de Cultura. E além de criar o Departamento de Cultura, ela estabelecia alguns marcos regulatórios para a administração espaço, cultural, né, da cidade de Arco Verde. Né? Já previa um espaço para a criação da Fundação de Cultura, que hoje em dia a gente tem uma Secretaria de Cultura aqui que está tramitando o processo para que ela vire uma fundação, já que tem patrimônio para isso, né? Mas a gente tinha destinado um patrimônio que ainda não dava condições para isso, que ainda estava em como é que se chama? Em transmissão de patrimônio. Ainda não era do município o patrimônio do Secora. Mas ele destinava desde um portão maravilhoso, o portão que é o portão daquele cemitério do filme Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos, aquele portão, até onde hoje funciona a Galeria de Artes do Arnaldo Tenório, que perdeu um pouco sua função de galeria, agora é um espaço, é um depósito, né? Porque eu não vou deixar de falar as coisas, né? Mas desde um ponto até o outro estava destinado para ser a Fundação de Cultura. Ali dentro existiam já dois problemas que a gente detectava desde o começo, que era a existência do buraquinho da Feira Fácil, que agora é quase um supermercado, e um buraquinho bem pequenininho, que era um negocinho que vendia coisa de Frei Damião, que agora já tomou conta da parte de baixo quase toda. Né? Então a gente está perdendo aquele espaço. Além de destinar o espaço para a Fundação de Cultura, a gente já definia o CPF, que só no governo de Lula com o Gil, presidente, com o Gil, ministro da Cultura, é que vai aparecer isso, né? Mas a gente já destinava a existência de um fundo para a cultura, que hoje em dia, no mesmo valor que está hoje em dia ainda, a gente já tentava destinar 1% para a cultura, criávamos o Departamento de Cultura e era fundo, o Departamento de Cultura na lei orgânica e tinha um outro benefício que a gente buscava para a cultura. Eu não vou lembrar exatamente agora o que era, o fundo. E assim, a gente obrigava a administração, o executivo local, a admitir a existência de uma lista tríplice, né? Uma coisa que foi criada lá naquela época e que agora retoma para cá de novo, né? Se salvo engano, a última indicação para a Secretaria de Cultura daqui de Arco Verde foi através de uma lista tríplice, né? Deixando aquilo lá atrás, a gente está retomando aquela parada do antigamente, né? Estamos retomando essa brincadeira, mas já está isso estabelecido na lei orgânica do município.
Sobre isso que Romualdo falou, da lei orgânica, eu acho massa a gente entender esse espaço, né? Esse espaço que foi destinado para a cultura, o que é esse espaço? Esse espaço, na época do prefeito Rui de Barros, ele funcionava a Sambra, que é Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. E aí, em trâmites com a prefeitura, eles queriam adquirir esse espaço para funcionar o que hoje a gente chama de Secora, né? Um espaço para o comércio, para as feiras livres, né, e tal. E aí essa parte seria destinada aos pontos de cultura, assim também como postos de saúde e outras coisas para a sociedade. Mas aí a gente tem todo esse problema que Romualdo relatou na fala dele, né? De que esse espaço, uma parte dele foi cedido, mas outra parte nunca aconteceu. Assim como também o Teatro Municipal, que foi colocado como inaugurado, mas ele não foi nunca inaugurado, né? E aí a gente está tendo todos esses problemas atualmente de trâmites burocráticos. Porque como é que o teatro está lá se acabando, o teto caiu, tudo, então como é que a gente pode pedir um recurso para uma obra que foi colocada como concluída? Não faz sentido, né? Então, assim, todas essas questões aí que Geraldo estava no meio tentando articular isso aí. O teatro foi uma das maiores lutas dele mesmo, assim, no movimento cultural, né? Adquirir esse espaço com qualidade, porque também não adianta só ter o espaço por ter, né? É preciso dar qualidade àquelas pessoas que estão usando aquele espaço. E era o que ele sempre falava, né? Que como é que uma cidade como Arco Verde, com tradição de teatro, com vários grupos de teatro, não ter uma casa de espetáculos, né? Exato. A única coisa que disponibilizava como casa de espetáculo era o auditório do SESC, né? Nesse período, ou o auditório da ESA. Isso. E aí, outra coisa também bem importante que Romualdo fala, né, com a criação do Departamento de Cultura da cidade, né, ainda também na época do prefeito Rui de Barros, a gente cria esse departamento que pensa políticas para a cultura de Arco Verde, né, e aí depois esse cargo foi extinto. Romualdo, Geraldo Barros, ele se demite por questões de saúde também e políticas mesmo. Ele já estava querendo retomar o grupo ETEARC, então ele sai, ele se demite, e aí Romualdo assume, dá continuidade, mas depois esse cargo é extinto também. E aí a gente vem retomar isso agora, recentemente, né? Agora nessa gestão do prefeito Wellington. A gente teve também o conselho conseguiu se organizar, né, novamente. A gente criou o Conselho de Cultura e aí foi entregue também uma lei, uma carta ao prefeito com 3 nomes para que ele escolhesse. Ele escolheu Juliana, né, que atualmente é nossa secretária. E é muito importante essa retomada, porque a gente retoma um departamento na prefeitura destinado para a cultura, né, que a gente estava sem isso há muito tempo já, né? Que também é um remanescente desse movimento, né? Que quer queira, quer não, tem o dedinho de Geraldo ali. E aí a gente está conseguindo as coisas hoje, tanto o cumprimento do teatro quanto do cinema também. Através da Secretaria de Cultura, a gente está conseguindo se organizar novamente para que esses espaços eles sejam abertos novamente, né? Para a população e para a classe artística também ter acesso a isso, né? É muito importante. Então, Débora, para a gente finalizar, o que você poderia falar sobre a importância e o legado de Geraldo? Eu acho que o que fica é esse engajamento dele no movimento cultural mesmo, né? A gente tem várias coisas importantes que a gente conversou aqui, também que Romualdo falou, sobre a trajetória dele no MCA, né? Por exemplo, a criação da SOTEA, que foi muito importante naquele momento de produção na cidade, né, no sertão. A luta pelo teatro, é uma reforma que nunca aconteceu, mas a gente ainda está batalhando por isso.
A descentralização também das produções teatrais de Arco Verde, tendo em vista que ele promovia esse intercâmbio de grupos, tanto de trazer pessoas para que a gente tivesse referência, quanto de levar também a galera para viajar, para conhecer outros lugares e também ser referência, né? O movimento também de teatro nas escolas, movimento de teatro na rua, ele também fomentou, a ETEARC também fomentou muito isso. A própria consolidação do movimento de cultura da cidade, né? Reunir os artistas, articular os artistas politicamente, a criação da diretoria regional do Sertão, a diretoria da FETEAP, né? Então, tudo isso eu acho que foi muito importante para a consolidação da produção cultural no sertão, né, aqui na nossa cidade. E também o que ele deixa também é essa perseverança de lutar, né, de ir atrás, de articular. Como, por exemplo, a gente tem a ocupação da estação em 2001, que também eu acredito que seja muito um legado dele também, sabe? De se articular. Não, vamos ocupar esse espaço e vamos fazer ele acontecer. Já que a gente não tem um espaço que é nosso, então a gente arruma um. Eu acho muito potente isso também, essa articulação política, né, dos artistas da cidade. E aí, também os festivais, né? A classe artística está produzindo festivais, está devagarzinho, a trancos e barrancos, está movimentando a cena cultural, levando também o Teatro de Arco Verde para outros lugares, do movimento dos bois também, da cultura popular do samba de coco, todo mundo no seu espaço fazendo. Eu acho que, quer queira, quer não, tudo isso tem um dedinho de Geraldo. Assim, acho que ele deixa essa potência articuladora para a cidade. E aí, muitas saudades também, né? Todo mundo tem esse respeito por ele, pela pessoa que ele era. Muito paternalista também, né? Tinha essa relação muito familiar com as pessoas. Então, acho que ele deixa sair para nós essa perseverança na luta. Então, chegamos ao fim do nosso podcast, a produção teatral arcoverdense dos anos 80. E o tema de hoje foi Geraldo Barros e a luta por políticas públicas para a classe teatral. Agradeço a Débora Freitas, a Romualdo Freitas. E é isso, gente. Nunca é tarde pra gente correr atrás dos nossos direitos, né? Então, esse legado de Geraldo fica e o artista tem que ir aonde o povo está. Então vamos isso, a arte salva. Obrigado, gente. Na edição e gravação, Guira.